Uma outra dica, pessoal, no caso a gente está num acampamento aí e a gente precisa obter alimento e vai tentar apelar para a pesca. Mas se nisso, uma dica assim, ó, dá preferência para, se tiver levado para o mato aí, repelente contra inseto, sempre dá preferência para o aerosol, pessoal, que não tem o contato com a pele. Eu digo por experiência de anos e anos de pesca. Se tu pegar o repelente líquido, vamos usar como exemplo esse aqui, que é o caseiro que eu uso, ou até industrializado mesmo, se tu passar ele na mão, para te passar no corpo, no rosto, assim, pescoço, essas coisas, e tu tem que depois pegar a isca, a minhoca, ou um pedaço de peixe, e que passe aquele cheiro para a isca, olha, tem que rebolar muito para conseguir pegar um peixe depois, porque um peixe, a menos que seja um predador, vamos dizer uma traíra, um dourado, assim, que ele caça pelo movimento, a maioria dos peixes chega pelo cheiro da isca. E geralmente, se vocês observar num local que for a água meia clara, quando larga o anzol, o peixe geralmente quando se aproxima ele não chega de cara e já morde. Então ele vem pelo cheiro. E se tiver o cheiro de um repelente na isca, ele não vai pegar a isca. Vai ser muito mais complicado. A menos que ele esteja morrendo de fome, até pode ser que chegue e pegue, né? Mas então fica essa dica aí da pesca aí, evitar de ter o contato com repelente líquido aí e depois pegar numa isca, numa coisa assim, porque vai ser mais complicado para a gente obter o alimento através da pesca, a menos que seja um repelente aerosol, no caso que eu já prefiro usar por causa disso daí, para não ter esse risco aí de complicar na hora da pesca. Outra dica, pessoal, para obter alimento. A gente pode improvisar um arco e flecha, com bambu, pessoal. É uma dica básica, assim, simples, que não é muito difícil de se encontrar no mato aí, pegar um bambu meio fino, claro que não seja tão ruim para curvar, dá um arco excelente. Eu sei desde criança, sempre fui meio metido a ninja, assim, inventar essas armas, essas coisas assim, e dá um arco com uma tensão muito boa. Outro arco também é o talo da folha do coqueiro, mas não aquele coqueiro que dá da água de coco, esse coco da Bahia, esse aí, o coqueiro, um que é mais comum aqui no sul, que ele dá uma frutinha pequenininha, tipo o butiá, semelhante ao butiá, que eu já mostrei até num vídeo meu, essa fruta aí, dando uma dica de alimento. O talo daquele tipo de coqueiro, quem é aqui do sul aí que acompanha meu vídeo aí já deve saber qual tipo de coqueiro que eu estou falando. Pegando sempre os galhos mais de cima do coqueiro, por quê? Porque os mais de baixo ele tende a curvar demais e aí não vai dar tensão no arco, ele vai ficar muito torto. Mas as folhas que saem reto, antes de começar a curvar, elas são bem retas, então é meio complicado o acesso num coqueiro, claro. Não vai ter uma escada no meio mato para subir, mas quem se anima a subir e consegue tirar, pegando ele verde, o que acontece? Mais próximo ao tronco, ele é mais grosso, então tu pode pegar a faca e emparelhar aquela parte que vem próximo ao talo, tu dá uma leve afinada nela para ficar mais ou menos parelho com o restante dele, para a ponta. E esse talo desse coqueiro também dá um arco muito bom. Fica mais uma dica para vocês aí, ó. Além do bambu, o bambu é mais fácil, não precisa trabalhar muito nele, porque ele já é quase toda a mesma bitola, assim, mesma espessura, não dá muito trabalho. E também não precisa estar trepando para tirar, né? Porque a gente consegue cortar ele parelho ao solo. A ponta da flecha, pessoal, isso aí eu também fazia quando criança. Eu tinha um arco de talo de coqueiro e a flecha tu pode pegar o próprio bambu mesmo, daí o mais fino, mais novinho, e aí pegar um pedaço de madeira e tipo como eu fiz quando criança. Uma pena que eu ainda procurei na casa lá dos meus pais e eu não tinha mais essa flecha para mostrar para vocês. Eu trabalhei na madeira com a faca, fiz uma ponta bem pontiaguda e com uma espiga para dentro, coloquei dentro do gomo da taquara e atei com um barbante na época, não me lembro. E aí com a madeira já meio seca, tu leva no fogo, dá só uma leve tostada nela assim, para ela deixar mais resistente a madeira, não se quebrar. Então, e madeira não vai faltar no mato para fazer essa ponta de flecha aí. Então, o bambu, além de tu fazer o arco, pode usar como flecha também. Então, são umas dicas assim que, em situações de emergência, né, pessoal, a gente pode precisar. No caso, se tu precisar sinalizar, se tu tá perdido, é bom sempre ter no kit esses artefatos pirotécnicos, sinalizadores de fumaça,
que a gente compra aí, principalmente para fazer festa de Réveillon, final de ano, tem no kit. Por quê? Porque isso aí gera fumaça e tu pode, se tu precisar, assim, a tua situação só for ser resolvida se tu for resgatado pelo meio aéreo, ele vai sinalizar para ti e vai mostrar, se tu escutar o barulho da aeronave, sinalizar. Sempre lembrando, né, pessoal, que as cores mais fáceis de se identificar da distância é o vermelho e o amarelo. Então, se conseguir achar nessas lojas aí que vende esse tipo de coisa, que largue fumaças com uma dessas duas cores aí, que favorece melhor a visualização aí para a equipe de resgate. Mas já no caso, se a gente quiser camuflar a fumaça, para que ninguém, se tu está acampando aí, não quer denunciar a tua posição aí, tu vai fazer a tua fogueira ao pé de uma árvore grande, principalmente as grandes árvores, com copadas muito grandes. Por quê? Porque a fumaça vai subir rente aquela árvore e vai se dispersar na copa da árvore ali, então vai ser difícil visualizar a gente. Então tu consegue ficar um pouco mais discreto no mato. Mas claro, agora se tu precisar sinalizar com fumaça, fazer a fogueira, fazer o sinal da fumaça ali com um galho verde, alguma coisa, claro, ele vai procurar uma clareira, lógico, aí para que a fumaça consiga subir e sinalizar. Sempre, claro, né, pessoal, procurar não fazer esse sinal aí de manhã, ele não tem muito resultado. Por quê? Porque tem muita névoa, muita cerração, que é o termo que a gente usa aqui no sul, pairando na mata, levantando por causa da umidade, quando começa a bater o sol. Então isso aí, se a gente fazer um sinal de fumaça, não vai se salientar no meio daquela névoa, daquela cerração ali. Então, dependendo do horário aí é meio complicado, mas claro que a gente não vai definir, escolher o horário que o resgate vai chegar pra gente, né? Mas só que de manhã já fica o bizu, que é complicado por causa desse detalhe. Uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, pessoal, pra galera nova aí que tá começando, ó, a gente pode sempre, de preferência, ter um kit de primeiros socorros sempre junto, porque para um acidente mais leve, um corte, um arranhão, alguma coisa, para a gente ter uma coisa meio à mão, assim, isso é importante a gente sempre ter na mochila da gente, ou até no dia a dia mesmo, com a gente na nossa rotina diária, ou até com um familiar que se machuca, a gente ter. Uma dica também, assim, pessoal, até eu separei para vocês aqui, tá meio fora do meu script aqui, agora quando eu estava montando a minha fumadora aqui, que eu me lembrei disso aqui. Isso aqui é um tubinho de própolis, de abelha, mas não é esses industrializados que a gente compra aí na farmácia, que a maioria, que 80% é água, 90% é água e só um pouquinho de própolis. Geralmente a gente pode tentar conseguir com um apicultor de confiança aí. Como é que o própolis é feito, vamos dizer, de uma maneira mais artesanal? Ele é tirado dos favos da colmeia e deixado ele curtindo em álcool vegetal, que é um álcool que dá para ingerir. O própolis, né, pessoal, a gente pode até pesquisar, ele tem 1001 utilidades, assim, ó. Ele não cura a gripe, não é para curar, mas ele levanta a imunidade. Eu, quando estou por ir pescar, que eu vou acampar, alguma coisa assim, ou até bushcraft mesmo, eu procuro já 1 ou 2 semanas antes tomar 30 gotas do própolis todas as manhãs, diluído na água, porque puro ele é meio forte, diluído em 2, 3 dedos de água, assim, porque ele já ajuda a levantar um pouco a tua imunidade, porque a gente vai estar exposto a intempéries do tempo, né? Frio, chuva, calor, essas coisas. Então, e sem falar que ele é antioxidante, ajuda a melhorar infecções na garganta e dor de dente também. Mas uma dica assim, ó, fugindo fora dessa parte de resistência contra gripes e resfriados, o própolis tem uma coisa muito legal assim, ó, que quando tu tem que dar uma agitada nele para misturar o álcool com o própolis, né, cada vez que tu for usar ele fica uma maneira meio aleitosa assim. Se tu tem um corte, um arranhão na pele, no dedo, alguma coisa assim, tu colocando o própolis em cima e deixando secar, fica uma dica aí, ó, pessoal, show de bola isso aí, ó. Ele cria uma proteção tipo de uma cera por cima e lacra o corte. E isso evita que entre bactérias, porque ele é antibactericida, para matar germes, ele também funciona como isso. E além dele atuar para matar, ele cria essa proteção por cima do ferimento, e ele como se botasse uma cera por cima.
E aquilo ali evita que entre contaminação para dentro do corte. Tanto é que as abelhas sempre vedam todas as caixas de abelha para a colmeia para evitar que entre infecção. Então o própolis fica uma dica legal para isso. Ele lacra o ferimento e evita que pegue alguma infecção no ferimento com facilidade, assim, né? Então, pessoal, assim, ó, como eu disse, ó, uma coisa, nós somos superiores à natureza em raciocínio, mas nunca podemos medir força com a natureza, e a gente sempre vai perder. Não tem de porque eu tenho o corpo fechado, porque eu faço, porque aconteço. Como eu disse, nós temos um raciocínio melhor do que qualquer outro ser da natureza, mas a gente jamais vai conseguir medir força com ela. Então, se a gente sair pensando isso aí, a gente está arriscando a se estrepar no mato com isso aí. Acho que o último tópico aqui, pessoal, do meu script é mais uma dica aí. Quando a gente for sair para fazer um acampamento, um bushcraft, 1 ou 2 dias, a gente tem que procurar conhecer o local, conhecer as áreas de risco dele e conhecer também os meios mais próximos de socorro se a gente for precisar. E a gente está sempre alerta ao perigo, como disse, ataque de animais. No caso aqui no sul não é comum, mas para quem é mais pro lado norte do país lá, tu tem que ficar alerta. Assim, se tu tá no meio do mato e inventa tem lugares aí no Brasil que a gente pode sofrer ataque de onça, então a gente tem que estar alerta do perigo, procurar fazer um abrigo em local seguro. Diz aqui, no sul hoje não tem problema com onça pintada, né? Mas em alguns lugares tem javali. Javali é um bicho que às vezes quando anda na louca dele, ele vem pra cima do cara, né? Se tu não tá armado pra maquinar a cabeça dele, tu tá arriscando a sofrer um ferimento com a mordida dele, com aqueles ricos dentes que ele tem, né? E outra coisa, sempre que a gente for sair para um local isolado, a gente nunca esquecer de avisar familiares, amigos, aonde. Se tu tá com o GPS ou já foi naquele local que tu tem a coordenada dele, já pegou alguma outra vez que a gente foi, deixa anotado em casa com parente, com familiar, porque essa coordenada, se a gente acabar não voltando no tempo previsto, a gente pode, não, eu vou voltar tal dia, tal hora. Se passar daquilo ali, pode já estar numa situação de emergência. Então, a pessoa, se for familiar da gente, aí já tem aquelas coordenadas e pode passar para uma equipe de resgate. Porque com a coordenada do GPS é muito mais rápido, desde que a gente permaneça naquele local onde a gente disse que ia ficar, né? Agora, dizer que vai ficar no lugar e sumir 300 quilômetros para outro lado aí já não vai resolver também. Porque é o seguinte, pessoal, sempre quando a gente sai para algum local, a gente vai fazer o nosso atividade de lazer, de prazer, o que está gostando, mas a gente tem que estar atento ao perigo, à situação de risco aí, porque a gente pode estar sujeito a não voltar. E uma coisa, pessoal, a gente nunca deve esquecer que sempre quando a gente sai para fazer uma galdeirada dessas, nós sempre vamos deixar em casa um parente, um filho, uma esposa, um pai ou mãe, esperando o retorno da gente para o lar para estar de volta com eles. Então a gente tem que ter essa responsabilidade e também o bom senso, né, pessoal? E nunca esquecer, como eu disse, que sempre alguém vai estar em casa, então aguardando. Vamos ver se mais adiante eu consigo aí. Eu quero agradecer a outra galera do Brasil aí que está postando bastante vídeo sobre bushcraft, bem como o Juliano disse, isso aí está difundindo bastante. E nós temos todo mundo unido, ninguém está querendo ser melhor que ninguém, isso é muito importante, porque a gente sempre tem a aprender um com o outro, por mais um detalhezinho pequeno, mas a gente sempre vai aprender uma coisa nova com o outro. E o pessoal está demonstrando bem unido para o bushcraft aqui no Brasil. Vamos ver se a gente consegue fazer um movimento, conseguir um espaço numa mídia e divulgar isso aí, para não ficar para trás aí, porque só é mais divulgado isso aí no exterior e pode ser que a gente consiga ver esse movimento que a gente está fazendo aí, divulgar mais o nosso bushcraft e o Brasil fique destacado nessa área também aí, e a galera está colaborando bastante com vídeos legais aí, e um ajudando o outro, e acima de tudo, um sempre apoiando o outro aí no vídeo, dando dica, material, equipamento, essas coisas aí. Eu estou gostando de ver isso aí, a galera está se ajudando mesmo aí, então fica parabéns para o restante da família bushcraft brasileira, tá ok? 100% operacional.